Vigilância Sanitária intensifica a fiscalização na fronteira com o Paraguai. Medida acontece em função de um novo foco de febre aftosa no país vizinho. E mais... Cai número de mortes em acidentes de trânsito em Porto Alegre. Os cuidados ao se expor ao sol. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, este ano serão registrados no país 134 mil novos casos de câncer de pele. Porto Alegre 11 com inflação abaixo da média nacional. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. Uma suspeita de bomba em uma agência do Banco Itaú na rua Osvaldo Aranha, no bairro Bonfim, em Porto Alegre, próximo à rua Felipe Camarão, mobiliza a polícia. A movimentação provoca transtornos no trânsito. A EPTC alerta para que os motoristas não ingressem na Osvaldo Aranha. 6 equipes de vigilância sanitária do estado vão aumentar a fiscalização na fronteira a partir de amanhã. A medida definida hoje pela Secretaria da Agricultura é para evitar a entrada de gado com aftosa do Paraguai. O novo caso de aftosa no Paraguai foi confirmado no departamento de São Pedro, o mesmo onde ocorreu o episódio de setembro do ano passado. O Rio Grande do Sul já realizou uma campanha de vacinação contra a doença no segundo semestre de 2011. A Secretaria da Agricultura acredita que não há risco de que o rebanho gaúcho seja contaminado. Estamos, no primeiro momento, tranquilos porque nós acabamos uma campanha de vacinação naquela faixa etária de bovídeos mais sensíveis, que é de 0 a 24 meses. E é uma campanha com um índice de vacinação bem alto, ao redor de 95%, então quanto a isso está bem. Mas sabemos que a vacina ela impede a manifestação da enfermidade, mas ela não impede que um vírus ele entre em nosso país, no nosso estado. Então nós estamos tomando medidas para impedir exatamente a entrada desse vírus através de trabalhos na região. As equipes de vigilância serão distribuídas em Ijuí, Santa Rosa e São Luís Gonzaga. Barreiras móveis vão ser instaladas ao longo do trecho de 200 quilômetros entre Garruchos e Barra do Guarita, na fronteira com a Argentina, área intermediária que separa o Rio Grande do Sul do Paraguai. Os grupos vão orientar produtores agropecuários e inspecionar propriedades detectando pontos onde haja contrabando de gado. Cada equipe formada por um médico veterinário e 2 auxiliares rurais e que fariam esse trabalho na vigilância de trânsito de animais na região. E também naqueles pontos, alguns pontos fixos, que seriam de passagens com balsa, onde poderiam estar passando produtos de origem animal, que nós estaríamos ali para coibir esse tipo de transporte. O número de acidentes no trânsito de Porto Alegre reduziu 9% no ano passado, comparado com 2010. Para a Prefeitura, é o resultado das ações de fiscalização e conscientização realizadas pelo município. Em 2011, foram 24 mil ocorrências contra 26.500 no ano anterior. O número de feridos caiu 7,7% no mesmo período. As mortes tiveram queda de 13,5%. Mesmo assim, Porto Alegre ainda perdeu 137 pessoas no trânsito. Para 2012, a EPTC promete reforçar a atuação com o foco nos motociclistas e pedestres. Todos os trabalhos, tanto de conscientização, de educação, de fiscalização, de engenharia, vai ser direcionado em cima desses 2 segmentos, o pedestre e o motociclista, que representam 84% dos óbitos na nossa capital. Os registros de acidentes com motos também reduziram no ano passado em relação a 2010. Foram 7,5% a menos. Mesmo assim, o sindicato da categoria defende mudanças no método de ensino dos centros de formação de condutores. Falta perícia na hora de ensinar, ele se habilitar, falta perícia no sistema de habilitação, falta tudo. Esse sistema tem que ser revisto, esse sistema tem que ser mudado, esse sistema tem que ser melhorado, ouvindo todos os envolvidos no trânsito, para que se tenha uma formação que realmente vale a pena. Porque a formação que tem hoje, o Sindimoto é clara na sua posição. Ensina a matar. A Prefeitura garante que deve reforçar a fiscalização de trânsito neste ano. Isso porque muita gente, mesmo depois de ser multada, assume o volante e volta a cometer as mesmas infrações de trânsito. O nível de reincidência é muito elevado ainda. Por isso a punição acaba sendo necessária.
porque, obviamente, num primeiro momento se dialoga com o motorista, se dialoga com o pedestre, se tenta mostrar os danos que isto pode causar. Mas quando a reincidência começa a acontecer, naturalmente somente a punição. Por isso, o motorista não deve ultrapassar o limite de velocidade e manter a atenção no trânsito. Ações educativas também devem ser desenvolvidas, como as já realizadas em parceria com a Fundação Tiago Gonzaga. A ONG capacita jovens e voluntários. Nós estamos muito otimistas em vermos que as duas principais causas de acidentes, que é a mistura de bebida e direção e o excesso de velocidade, estão sendo enfrentados e estão sendo encarados com bastante seriedade pelas autoridades. A gente comemora, porque comemora vidas salvas, mas sabe que ainda tem muita coisa para ser feita. E os preços do estacionamento no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, tiveram alterações. A cobrança passa a ser por hora e não mais por diária, nos casos em que o período de permanência ultrapassar 5 horas. A nova administradora assumiu o serviço por 3 anos e a tabela de preços foi ajustada de acordo com uma ação do Ministério Público Federal. Agora os valores variam de R$ 5 a R$ 10 por até 2 horas. Cada hora a mais tem um acréscimo de R$ 1. A diária passou a custar R$ 32. A inflação em Porto Alegre, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal, fechou o ano de 2011 com alta de 6,17%. O índice é menor do que a média nacional, mas é maior do que os 4,35% registrados em 2010. Na última semana de dezembro, a capital gaúcha teve variação negativa de menos 0,24%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, Porto Alegre foi a única entre as 7 capitais brasileiras pesquisadas que apresentou deflação nos últimos 30 dias de 2011. E no ano, a cidade gaúcha registrou o terceiro menor IPCS entre as capitais analisadas pela FGV. A inflação verificada em Porto Alegre foi menor do que a média nacional de 6,36%. Segundo o coordenador da pesquisa, isso significa que houve uma melhora no poder aquisitivo do consumidor porto-alegrense. Com a mesma quantidade de dinheiro, eu compro mais itens do que comprava no mês de novembro, né? E Porto Alegre foi a única das 7 capitais com deflação, ou seja, com um aumento do poder aquisitivo. Os salários aqui não foram corroídos pela inflação, e sim valorizados. O Grupo Alimentação se destacou entre os componentes do IPCS, que apresentou desaceleração de preços. Entre eles, a batata inglesa, a laranja-pera e o alho. O seguro facultativo para veículo e o saco de lixo também aparecem como itens que ajudaram a neutralizar a inflação. Os grupos saúde e cuidados pessoais também apresentaram redução de preço. Já entre os itens que mais puxaram a inflação para cima estão o aluguel residencial, tarifa de ônibus urbano, gasolina, conta de luz residencial e planos de saúde. Estamos começando o ano de 2012. Podemos arriscar alguma tendência para o corrente ano? Ou é muito cedo ainda? É muito cedo e é muito difícil arriscar uma perspectiva, um prognóstico de inflação. Os preços ao consumidor dependem muito de o aquecimento da economia e clima, porque essencialmente o índice, ou seja, 30% do índice representa a alimentação. Alimentação tanto consumida em casa quanto em restaurante. E isso depende muito de clima e das condições de como se comporta o clima pela oferta de alimentos, né? A seguir, os cuidados com a exposição solar. Instituto Nacional do Câncer prevê mais 134 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. Na previsão do tempo, nada de chuva. Nós já voltamos. A tarifa de água de Porto Alegre terá reajuste de 5,10%. O novo valor será cobrado a partir de abril. Neste ano, o reajuste teve como base o IGPM. E neste sábado vai faltar água no centro de Porto Alegre a partir das 2 da tarde. O DEMAI realiza serviço de manutenção na esquina das ruas Coronel Fernando Machado e Espírito Santo. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado durante a madrugada do dia 8, domingo.